Clique Mais Notícias. E nós começamos falando de um vídeo que foi divulgado ontem, em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece no vídeo. O vídeo foi gravado durante o período em que ele esteve no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. E ele usou desse vídeo, e o PT divulgou o vídeo justamente como uma estratégia, que é o que restou ao PT. Neste vídeo, Lula bate no juiz federal Sérgio Moro. Fala aí, Mark. O vídeo foi um diálogo com o Frei Beto, militante petista, que foi publicado na página do petista no Facebook só ontem de manhã. A conversa ocorreu no Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São Bernardo do Campo. No vídeo, Lula acusa o juiz federal Sérgio Moro de ter uma mente doentia. Se diz mais uma vez vítima de uma perseguição, fala que ele é o sonho de consumo de Moro e diz ainda estar tranquilo e confiante. Ele precisa rapidamente de um psiquiatra, o ex-presidente Lula. Ele acredita na própria mentira. Se bem que a gente não vai perder muito tempo comentando a fala do ex-presidente. Ele está onde deveria estar, na cana. Luiz Inácio Lula da Silva é um bandido comum, um criminoso que se lambuzou todo no dinheiro da corrupção e agora cumpre a pena que lhe foi aplicada não apenas pelo juiz federal Sérgio Moro, mas pelos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Faz parte da estratégia do PT achar o inimigo. Você construir a figura do inimigo. Você monta o inimigo e passa a bater nele, e esquecendo que houve um devido processo legal, com ampla defesa, com contraditório, de que as provas são sobradas no processo. Eu pedi ontem à noite para o Mark Souza trazer aqui ao nosso jornal, definitivamente, a questão das provas do processo do triplex do Guarujá. Porque são tão sobradas as provas, é tanta prova em 200 e poucas páginas que tem a sentença do juiz federal Sérgio Moro. O processo no total tem que tamanho, Mark? Incontável, Denê. O processo é eletrônico, não é? Não tem mais aquela coisa das folhas. Agora, o que a gente sabe é que só esse processo triplex, fora os outros, tem aí, entre documentos e tal, cerca de 500 mil PDFs, arquivos, não é? Daí cada PDF tem várias páginas, enfim. E esse processo contou com diversas testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, né? 75 testemunhas. São mais de 100 horas de depoimentos, Denê, que o juiz Sérgio Moro tomou. Fora as provas materiais, não é? E na questão dos depoimentos, o depoimento mais importante é justamente o de Léo Pinheiro. Léo Pinheiro é o homem da OAS, o homem que fez o apartamento para Luiz Inácio Lula da Silva. O Léo Pinheiro, lá no dia do depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, admitiu o crime, não admitiu, Mark? Admitiu e falou que ele nunca pôde vender o apartamento porque o apartamento sempre foi de Lula. Ele falou, ele era o presidente da construtora. E ele falou, eu recebi o apartamento com orientação. Só para lembrar o ouvinte, esse prédio era da Bancop, que é a entidade que reúne os bancários lá do estado de São Paulo, que coincidentemente era dirigida pelo João Vacari, então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, e o Lula tinha uma cota de um apartamento da Bancop, em nome de Dona Marisa. Daí a Bancop quebrou. Quem assumiu a Bancop? A OAS. E aí que começou a suspeita. O Ministério Público de São Paulo pegou. Tá estranha essa fusão aí dessa obra entre a Bancop e a OAS. Porque, segundo o Ministério Público Estadual lá de São Paulo, o processo não estava nem em Curitiba ainda. A OAS só assumiu o prédio para fazer o apartamento pro Lula. Bom, e além desse ponto e de outros depoimentos, ainda há uma sobrada prova documental, né, Mark? Exatamente, Denê. Para começar, a primeira prova do processo, que é a mais forte, a material, é a própria adesão da cota do apartamento. O apartamento tinha um número lá, que era 141, daí o que acontece? Eles rasuraram, eles riscaram mesmo por cima. Sabe quando você errava na escola, um caderno, e daí colocava um A, mas era um O, daí você faz com a caneta mais forte em cima? Tá assim o documento. Daí colocaram 171, que é o número, 161, que é o número do triplex do Lula. Então, a própria proposta de adesão já está rasurada. Tinha um apartamento, que era um apartamento comum, e depois colocaram o número do triplex por cima. Fora isso, Denê, tem o próprio termo de
de responsabilização da dona Marisa Letícia, que era a dona da cota em tese. Tem também as notas fiscais do equipamento comprado, enfim, da cozinha comprada. Foi tudo anexado ao processo. Tem outra prova que é muito forte, que a Polícia Federal encontrou em um cofre do Banco do Brasil vários presentes que o Lula recebeu durante o mandato. Isso é normal, os presidentes recebem presentes. E daí lá, na separação, tinha lá várias caixas escrito praia. Ou seja, para os procuradores é claro que isso estava sendo, esses documentos, esses presentes iam ser destinados à questão do triplex. Tem o imposto de renda do próprio Lula, foi usado como prova. Ele declarou em 2016 que possuía uma cota de participação do condomínio Solares. O Lula falou que ele fala que não é dele, ele declarou no imposto de renda dele que era dono de uma cota no apartamento lá do condomínio Solares. Além disso, tem uma prova que é bem importante, Denir, que é o extrato interno da construtora. A PF fez buscas e apreensões na sede da OAS e achou lá. Daí a dona Marisa Letícia aparecia como proprietária de um outro apartamento, 141. Daí aparece o nome dela, reservado Marisa Letícia. Mas daí lá no triplex aparece assim, vaga reservada. Ou seja, estava reservado para quem? Era o único apartamento que está com essa inscrição, fora os outros que têm os donos. Ou seja, a Polícia Federal também já indica que isso é uma outra questão que mostra que o apartamento era dele. E a prova mais robusta do processo, a material mais robusta, é uma foto. Tem lá uma foto do Lula com o Léo Pinheiro, dono da OAS, visitando o triplex. O próprio Lula admitiu que foi lá, daí ele depois contou que eu fui lá, mas eu decidi que não queria depois. Mas ele foi lá e a OAS desmente isso. Tinha duas pessoas no apartamento, Daniel, o Lula e o Léo Pinheiro. O Lula disse que foi lá e desistiu. O Léo Pinheiro disse que ele não desistiu e que inclusive reformou o apartamento do jeito que ele queria. Agradar o Lula. Colocou elevador privativo, que era um pedido da dona Marisa, colocou a piscina, colocou sauna, equipou a cozinha. Tudo isso, segundo o Léo Pinheiro, a pedido da dona Marisa. Todas essas notas fiscais estão anexadas ao processo. Ou seja, Daniel, há provas sobradas, como diz o TRF4. Muito bem. E diante destas provas sobradas, que Lula e 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, que Moro e os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal condenaram o Lula, e é por isso que o Lula está guardado no prédio da Polícia Federal. Fiz questão de trazer essa conversa na abertura do programa para que definitivamente nós não voltemos mais ao tema. Acabou pro Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente do Brasil, teve a oportunidade de se inscrever na história deste país como um homem honesto, que iria governar para os mais necessitados. Mas ele escolheu o caminho da criminalidade. Uma vez no governo, ele se lambuzou no dinheiro da corrupção, recebeu benefícios pessoais, o triplex é apenas um deles, e além de tudo, usufruiu do desvio de recursos públicos para montar um esquema criminoso de tentativa de se perpetuar no poder. Lula teve uma bifurcação à sua frente quando assumiu o governo. Podia entrar para a história como alguém que fazia diferente. Podia entrar para a história como alguém honesto. Ele escolheu o caminho de ser bandido, de ser corrupto, de lavar dinheiro. E ao corrupto e ao lavador de dinheiro, o destino é a cadeia, e é onde ele está, e é onde ele deve ficar e cumprir a sua pena. Lula não é nada de uma ideia. Eu sou uma ideia. Não. Lula é um bandido. E tá guardado. E fim. 7h17. Como é que tá o Lula lá na prisão, Mark? Tá bem, Deninha. O próprio PT divulgou nota dizendo que ele não foi maltratado pelos agentes da PF, e nem seriam. Quem conhece a Polícia Federal aqui do Paraná sabe o trabalho sério que eles desenvolvem. E ele recebeu advogados ontem. Cristiano Zanin esteve lá, conversou 2 horas com o ex-presidente. Zanin não quis falar o que conversou com Lula, só disse que está acertando estratégias de defesa para revogar a prisão e para provar que ele é inocente. E ele assistiu o jogo, Corinthians e Palmeiras. Uma felicidade para ele, porque ele é corintiano, viu o Corinthians ser campeão paulista. Ele tem uma televisão na cela autorizada pelo juiz Sérgio Moro.
comeu, não tá fazendo greve de fome, tomou café da manhã, comeu a janta, comeu o almoço, tá bem, tá lá recebendo visitas, enfim, dos advogados. Daniel, uma curiosidade é que a senadora Gleisi Hoffmann foi listada como defensora de Lula. Ela é advogada e tá lá na lista de defensores de Lula. Isso dá a ela a possibilidade jurídica de fazer visitas frequentes ao ex-presidente. Teve uma reunião do PT, um pouco antes do Lula ser preso, ainda lá em São Bernardo, que ele falou que Gleisi é a porta-voz dele. E disse que o PT, inclusive, queria discutir isso para ver quem seria o porta-voz. Ele nem discutiu. Nomeou Gleisi como porta-voz e agora ela, como advogada, tem um livre trânsito para ver o suposto cliente. Então Gleisi deve ser a porta-voz de Lula e vai ter um trânsito mais livre na sala onde ele está preso. Vamos ouvir a porta-voz de Lula? A senadora Gleisi Hoffmann passou o fim de semana dando entrevistas, né? Nós separamos aqui um trecho do que diz a senadora do Paraná. Vamos ouvi-la. As pessoas querem vir manifestar solidariedade ao Lula, vir manifestar seu apoio, sobretudo vir aqui, ficar aqui numa vigília até a liberação do presidente. Ou seja, nós não temos um preso comum aqui, nós temos um preso político. Primeiro preso político, depois da abertura democrática do Brasil. É uma situação grave para a democracia brasileira. Por isso é muito importante que as polícias estejam preparadas e estejam equilibradas. Nós não pedimos essa situação, aliás, nós não queríamos essa situação. Agora o nosso pessoal vai se instalar, nós vamos começar aqui uma vigília cívica e essa vigília só vai terminar quando o presidente Lula sair daqui. Especificamente, não tem como terminar antes. Eu não posso dizer como está o presidente porque eu não estive com ele nesse momento. Essa, a senadora do Paraná, Gleisi Hoffmann, na Lua. Comportamento lunático, porque ou ela acredita no que diz, e aí é lunática, ou ela apenas reverbera uma decisão político-ideológica de construir a imagem de que Lula é um criminoso político. Não é. Lula é um bandido comum. Um rastaquera, um bandidinho, um chumbrega, um criminosinho que, uma vez no poder, em vez de se comportar de forma altiva, resolveu se lambuzar com triplex, com pedalinho, com sítio em Atibaia, com as pequenas corrupções, enquanto o grande dinheiro desviado serviu a sustentar as campanhas do PT. Tem nada de crime político. Não há uma perseguição política a Lula. E Gleisi solta é a maior prova disso. Porque Gleisi só não está presa junto com Aécio e com outros, com o Renan, com o Jucá, com esses políticos de Brasília, porque eles têm foro privilegiado. E por terem foro privilegiado, não foram submetidos à primeira instância do juiz Moro e nem ao Tribunal de Porto Alegre. Então estão resguardados com a lentidão, a morosidade e o jeito cágado de fazer as coisas do Supremo Tribunal Federal. Senão todos estariam recolhidos ao cárcere. Mas uma hora, a hora deles chegará. Lula abriu a porteira dos grandes políticos de Brasília. 7h21, momento do ouvinte na Jovem Pan. Beleza, os ouvintes estão com várias perguntas aqui, mas a que mais aparece com frequência é sobre... Você viu o vídeo do Lula com a Gleisi atrás dele no caminhão elétrico, lá no trio elétrico? Sabia que essa pergunta viria. Mas antes é importante, o pessoal tá falando desse... Eu ia falar missa, mas eu me recuso a chamar de missa. Aquilo lá foi um showmício. Até porque a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, me autoriza aqui a dizer que não considera aquilo uma missa. Então vamos deixar claras as coisas como elas são. Aquilo foi um ato ecumênico, segundo a própria CNBB, e mesmo assim eu tenho minhas dúvidas. Aquilo foi um showmício, não foi? Não, e isso tanto é verdade, Mark, que o ex-presidente Lula falou por 55 minutos e não citou o nome da Marisa Letícia nenhuma vez. Eu não sei se o jornalista é chato quando ele vê as coisas, né? Então aquela era uma missa. Então, eu disse, deixa eu ver. Parei para assistir a fala do ex-presidente, contei no relógio. 55 minutos foi a manifestação do ex-presidente Lula. Ele não fez nenhuma referência à esposa falecida. Zero em 55 minutos. Missa coisa nenhuma. Que missa? E daí tem aquela parte do vídeo lá que parece
algumas pessoas entendem que a Gleice Hoff teria dito que ele tava cheirando a cachaça, alguma coisa assim. Já, as pessoas entendem, Mark. Deixa de dourar a pílula. Não. É de uma clareza. O vídeo é de uma clareza gigante. Eu não sei se todo mundo assistiu. A presidente Dilma Rousseff comenta algo com a senadora Gleice, de um cheiro do Lula. O Lula tá falando ao microfone e a senadora Gleice faz assim, com a cabeça assim, e dá uma cheirada no cangote do ex-presidente Lula. E aí olha pra Dilma e diz, é cachaça. Tem uma outra parte do vídeo em que o Lula tá com uma garrafa, aparentemente, de água na mão. Você viu esse vídeo? Vi. E ele toma água... Muito devagar. Devagarinho. Aí alguém tenta tirar da mão dele. Tenta tirar a garrafa d'água da mão dele. E ele não deixa. Aí a Manuela Dávila, deputada estadual do Rio Grande do Sul, pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, tem uma conversa ao pé do ouvido com o Lula e o Lula entrega a garrafinha. E a Polícia Federal, e essa é uma informação de bastidores, diz que não dava para aguentar o cheiro de canha do ex-presidente Lula quando da detenção lá, da prisão em São Paulo. O que você tem de notícia disso também, Mark? Não, informação de bastidor é que ele teve que ser auxiliado, inclusive, em alguns momentos para descer escadas e tal, que tava... ele tava... Um pouco aéreo. Sem equilíbrio, dá pra dizer assim, enfim... Enfim, ele teve que ser auxiliado em alguns momentos ali. Mark Souza. Eles vão ficar bravos quando contando essas coisas no ar. Bravo nada. É o seguinte, o ex-presidente Lula mas virou o caneco. Pegou a cachaça e tomou na veia. E não adianta, o ex-presidente Lula, a bebida dele, que ele curte, é a cachaça. E ele foi lá e virou o copo. E virou a garrafa. Tava completamente embriagado. Há uma preocupação... Tem a imagem. Tem a imagem? Tem imagem. Quem perceber, quando ele desce do helicóptero, todas as emissoras mostraram ao vivo, inclusive a Record TV aqui. Aparece, ele desce do helicóptero, ele arruma a calça, quando desce do helicóptero, e daí os agentes o recebem e ele começa a descer a escadinha de metal, assim, lá do heliponto aqui da Polícia Federal do Santa Cândida. E aí ele dá uma resbalada ou a gente tem que ajudá-lo a não cair. A situação do ex-presidente Lula não é simples. E digo aqui sem nenhum tipo de corneta, nem ironia, nem nada. O ex-presidente Lula sabidamente consome bebida alcoólica, se não diariamente, quase que diariamente. Há uma preocupação bastante grande quanto aos efeitos que isso pode ocasionar no Lula, quanto a interrupção da ingesta do álcool. Olha, o alcoolismo é algo muito sério. A pessoa alcoólica, ela passa por tremendas dificuldades. Não estou dizendo que o ex-presidente Lula se enquadra nessa situação. Eles criaram um código, porque não tem grade. Sim. É uma porta normal. É uma porta normal. Então já há uma conversa carcereiro preso. De que diz assim, não sai. Não tenta abrir. Bata na porta se quiser falar. Não força. Não tenta sair aí de dentro. Não nos force a uma ação mais vigorosa. Resposta do ex-presidente Lula. Deixa comigo. Então precisa falar, Tá bom, querida. Não tem nada de força a porta. Tá tudo bem. A porta tá trancada, ele não conseguiria sair de qualquer maneira. Mas... Tem uma câmera bem em frente à porta que fica monitorando 24 horas. Então tá tudo bem, tá tudo ajustado. E o ex-presidente Lula entendeu a regra do jogo. Vamos para o primeiro intervalo? Renê, só aqui rapidinho, tem muita gente perguntando, curiosidade, de como é que é essa sala. Então vamos lá, a sala é bastante simples, ela tem cerca de 15 metros quadrados. Essa sala era usada pelos policiais que vinham a Curitiba de outras cidades e passavam a noite por aqui. Ela foi transformada lá para receber o Lula. Então ela tinha beliches, os beliches foram retirados, colocaram lá uma cama, tem uma mesinha, um banheiro privativo. Ela não tem janelas para rua, então a janela que tem dá para um corredor da PF. Então o Lula não consegue nem ver nem ouvir o que vem da rua porque é bem isolado lá o local. Ela fica no quarto andar da PF, bem abaixo do heliponto. O pessoal tá falando que fica na torre da PF de Curitiba. É mais ou menos isso mesmo. Fica no último andar da PF, bem abaixo do heliponto. Tem um agente da Polícia Federal 24 horas na porta para garantir a segurança
do ex-presidente. Enfim, é uma sala bastante simples. As pessoas estão achando, o Lula teve privilégio e tal. Na verdade, o privilégio dele é não ficar na cela comum com os outros presos. Mas a sala não tem nada demais. Ele tem uma televisão agora, que o juiz Sérgio Moro permitiu instalar lá, mas os outros presos da Lava Jato também têm TV. Então, não é um benefício exclusivo dele. Então, a sala é bastante simples, ele está sendo tratado como um preso comum, só não está na cela, mas a sala não tem nada demais. Tem direito a 2 horas de banho de sol, ou banho de chuva em Curitiba, né? Mas ele sai do ambiente fechado da cela, da sala essa, né? E tem direito a 2 horas no ambiente externo. 7h29 da manhã tem intervalo. Na volta, imperdível aqui no jornal, nós vamos falar sobre o Sindicato dos Jornalistas. Sindicato dos Jornalistas que conseguiu piorar a situação. Antes, não divulgava nota nenhuma. Agora resolveu divulgar nota em defesa dos profissionais e aí demonstrou toda a sua afeição ao PT, ao Lula e o total desprezo pelos colegas de classe. Rick Mais Notícias. Pergunta que está no ar e que o nosso jornal tentará responder e clarear aos nossos ouvintes. Quanto tempo Lula ficará preso? Os bastidores dizem o quê, Mark? Daniel, a gente já falou aqui, inclusive na semana passada, que vai ser pouco tempo. Eu ainda defendo essa tese. Por quê? Pode ser até quarta-feira só. A expectativa do PT, por exemplo, dos militantes petistas, tanto da direção como dos militantes que estão acampados ali a 100 metros da PF, é que o acampamento deles só dura até quarta-feira, porque quarta-feira o STF pode, como você diz, fazer o serviço. Lembrando que quarta-feira o ministro Marco Aurélio vai obrigar, através de uma inclusão na pauta, o STF a discutir a ADC sobre a prisão em segunda instância. E aí volta a baile tudo aquilo de novo e a ministra Rosa Weber é que pode dar o voto, mudar o voto em questão da prisão de segunda instância. Lula estaria solto. Deixa eu só... O ouvinte me perdoa, mas eu vou dar uma pequena aulinha de direito constitucional. Qual a diferença do habeas corpus para a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade? O habeas corpus vale para aquela parte, para aquela pessoa que pediu a ordem. Então, naquele caso da semana passada, era o habeas corpus do ex-presidente Lula. Uma ação declaratória de constitucionalidade é uma ação de controle concentrado, ele não tem parte. A ação visa declarar constitucional ou inconstitucional, se for o caso, determinada norma jurídica, porque ela estaria em desacordo com o texto da Constituição. Então não tem cara a ADC. A ADC não tem réu específico, não tem um autor. A ADC tem uma lei. E essa lei passará pelo crivo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se, em hipótese, no condicional, o Supremo Tribunal Federal julgar essa ADC e declarar que a norma lá do Código de Processo Penal é constitucional, cai a prisão em segunda instância. E caindo a prisão em segunda instância, tem que abrir a porta da cadeia para todos aqueles que iniciaram o cumprimento da pena agora, como é o caso do ex-presidente Lula. Então é possível que o Supremo Tribunal Federal faça o serviço para soltar Lula. E soltando Lula, abrirá a cadeia para os traficantes, para os ladrões, para os pedófilos, para os estupradores, para os homicidas, para todo mundo. O Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Marco Aurélio Mello, tentará impor goela abaixo, porque a ministra Carmen Lúcia já disse que não quer votar essa matéria. E Marco Aurélio Mello pode pedir uma questão de ordem e enfiar essa pauta goela abaixo. Tem um contraveneno. A presidente do STF, Carmen Lúcia, pode começar a pautar habeas corpus. E aí o habeas corpus vai sempre ter prioridade de réu preso. Ela pode transformar o Supremo num julgador de HCs. E isso acontecendo, a gente vai definitivamente afundar o resto de credibilidade, se quer que ainda resta alguma coisa, ao Supremo Tribunal Federal. Mas há um fato verdadeiro, e os ouvintes têm razão. O ministro Marco Aurélio está prontinho
prontinho para fazer o serviço. E a senadora Gleice só fala nisso. Viveremos a expectativa até quarta-feira. 7h37. O Mark esteve em loco lá na Polícia Federal, no dia da prisão do Lula. Ele e outros colegas jornalistas tiveram de se abrigar da marginalia. A bandalha do PT e de outros partidos satélites tentou agredir jornalistas no estado do Paraná. No Brasil inteiro, há um registro formal de 17 profissionais de imprensa que foram hostilizados e agredidos fisicamente por essa gente que não convive com o regime democrático. Eles não toleram a liberdade de imprensa e de expressão. Como é que foi aqui em Curitiba, Mark? Daniel, foi difícil, viu? Eu nunca pensei que no dia dos jornalistas, que é o dia 7 de abril, o dia da prisão do Lula, eu ia ter que me esconder para trabalhar. E foi exatamente isso que aconteceu para quem estava participando da cobertura lá no entorno da Polícia Federal. Eu e outros colegas estavam sendo ameaçados verbalmente, fisicamente. Tivemos que nos abrigar em uma casa de uma senhora que gentilmente cedeu ali a sacada para fazer as transmissões de TV, e mesmo assim a gente não podia levar as informações ao público. Cada vez que nós iríamos nos posicionar, ficar em frente à câmera para começar a falar ao vivo, enfim, na programação, eles jogavam ovos, jogavam pedras. Teve cinegrafista agredido, mais de um, aliás. Teve repórter que teve que se retirar ao vivo, estava falando ao vivo, teve que sair correndo, começaram a jogar pedra nas pessoas, enfim. E o Sindicato de Jornalistas, do Paraná, não apareceu em nenhum momento. Sabe o que o Sindicato de Jornalistas estava fazendo? Num churrascão. Estava lá bebendo, comendo carne e tal, enfim. Não tinha ninguém do tal do sindicato que diz defender a categoria lá. Os jornalistas sendo agredidos e o Sindicato de Jornalistas nem aí pra nada. E daí tem a situação ainda pior, Denis, do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, não é? Pois é. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo reproduziu aquilo que os sindicatos e a FENAGE comungam. Sindicato do Paraná, o de São Paulo, a Federação Nacional de Jornalistas, enfim. Diz o seguinte, de que tudo isso acontece porque Lula está preso. Se Lula estivesse solto, não haveria o problema de se agredir jornalistas. Se um sindicato não defende jornalista, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná, a preocupação primeira é com o Partido dos Trabalhadores, com a sua ideologia. Depois, só depois, há uma preocupação real com os profissionais, com os colegas de imprensa. O Sindijor publicou uma nota dizendo que jornalista também é trabalhador e não pode ser confundido com a posição da empresa para a qual trabalha. E a nota segue adiante. A entidade também lamenta as bombas e tiros disparados contra os manifestantes durante o pouso do helicóptero que trazia o ex-presidente. Fotos e vídeos mostram que houve truculência que precisa ser investigada. Sindicato dos jornalistas que vai se preocupar em defender jornalista. É um parágrafo de 3 linhas. E outra, defende jornalista atacando o veículo de comunicação. Não consegue sequer descer da sua posição ideológica, nem quando jornalistas, colegas, são atacados no exercício da sua função. Nem assim. O Sindicato de Jornalistas do Estado do Paraná não representa os jornalistas. Se você tem alguma dúvida disso, entre em qualquer redação. Entra na redação da Gazeta, entra na redação da RIC, entra na redação da Jovem Pan, entra na redação da Bandeirantes, entra na redação da Massa, entra na redação do Bem Paraná, entra na redação da Folha de Londrina, no Diário de Maringá, no Paraná de Cascavel, no Jornal de Foz do Iguaçu, entra no Diário dos Campos de Ponta Grossa, entra no Jornal da Manhã de Ponta Grossa, entre em qualquer dos grandes do Paraná, qualquer um, e pergunte aos jornalistas: você se sente representado pelo seu sindicato? Aquele que dirá que sim é o que está contaminado também ideologicamente. O Sindicato dos Jornalistas do Paraná é uma mentira. Ele não funciona como Sindicato dos Jornalistas. Ele é braço político do PT e de outros partidos de esquerda. O Sindicato dos Jornalistas não gosta de mim. Óbvio.
É óbvio que o sindicato não gosta de mim. Sabe por quê? Porque eu falo a verdade. E o sindicato quer bancar algo que ele não é. Sindicato lixo. É isso que ele é. Adiante, Mark. Terribas, abre o microfone do Mark aí, Terribas. Denê, só registrar que o sindicato só fez essa nota aí, que nem você falou de 3 linhas, depois que ficou tão insustentável a situação, as pessoas estavam quase apanhando lá, que daí ele teve que aparecer lá e falar alguma coisa. A pressão foi grande para sair essa nota do jeito que você falou aí, mas eles não queriam divulgar a nota. Denê, se permitir, tem um colega nosso, vai lá, o Douglas Santucci, da TV Bandeirantes, que relatou ao vivo essa situação toda. Sabe o que o presidente do sindicato fez? Ligou para ele e desferiu várias ofensas a ele. Em vez de defender o colega profissional, o que o sindicato fez foi xingá-lo. Ele tá na linha agora, queria falar com você. Seria muito bom. Douglas, você tá nos ouvindo? Bom dia, amigo. Oi, Douglas. Alô, Douglas Santucci. Daqui a pouquinho a gente refaz o contato melhor. Vamos ouvir o Douglas Santucci, jornalista da Rede Bandeirantes. O Douglas, assim como o Mark, ele atua diretamente na cobertura da Operação Lava Jato. O Douglas, assim como o Mark, o Douglas acho que é ainda mais jovem do que você, né, Mark? Acho que é mais novo, né? E o Douglas hoje ocupa uma posição de absoluto destaque na cobertura da Operação Lava Jato. Hoje é um dos principais jornalistas na reportagem do país, tem ampla visibilidade e estava fazendo o seu trabalho, honestamente, no sábado, no dia 7 de abril. E aí ele relatou ao vivo o que aconteceu. E o presidente do Sindicato dos Jornalistas ligou para o Douglas Santucci para botar a boca. Douglas, você está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Mark. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço a todos. Exatamente. A gente, inclusive, estava bem próximo do Mark Souza e desde cedo aqui, inclusive pela manhã o clima estava mais tranquilo, mas mesmo assim os jornalistas já haviam alguns casos aí de hostilização. Agora, à tarde, a situação ficou muito, muito pior, né? Chegamos aí a ser atacados daí de não conseguir realmente exercer o trabalho, de ter que entrar aí para uma casa aqui na região. E, como você bem comentou, ao invés de recebermos apoio, recebemos aí mais ofensas e mais xingamento e nenhum apoio por parte do sindicato. O que o presidente do sindicato só foi divulgada neste domingo, né, Daniel? Pois é, e o que o presidente do sindicato te disse diretamente? Olha, o que ele... tivemos aí uma longa discussão, né? Mas tive a seguinte informação. O que aconteceu comigo? Eu estava ao vivo, né? A hostilização entre os jornalistas, a gente já tinha aí mais de 10 equipes da Band por todo o país, né? Que tinham sido aí alvo de alguma agressão ou mesmo de impedir que trabalhássemos. E a situação por aqui acabou ficando muito pior, né? Pra gente de chegar, eu não consegui, por exemplo, tivemos o Jornal da Band, eu não consegui fazer nenhuma entrada no Jornal da Band por causa disso. Ele, quando eu fui questionado ao vivo no programa Brasil Urgente sobre exatamente isso, Douglas, ninguém faz nada? Como que está a situação da Polícia Militar? O sindicato está por aí? Falei, a Polícia Militar está cuidando ali de não ter tensão entre os manifestantes. Temos aí poucas viaturas aqui na região. E o sindicato até agora não emitiu uma nota. Inclusive o sindicato que é ligado a estes movimentos que estão aqui atrás, ou seja, eles poderiam fazer esse intermédio, eles poderiam chegar e falar assim, eles estão trabalhando, a empresa não tem nada a ver com as pessoas que estão aqui, então o mínimo que exige é respeito. Isso que eu falei no ar. Na sequência eu recebi realmente uma ligação do presidente do sindicato, dizendo que é um absurdo o que eu tinha feito, que eu não tinha ligado para ele antes de entrar no ar com essa informação, e que ele sim estava sabendo que os jornalistas estavam sendo hostilizados. Aí eu perguntei, falei assim, e o que vocês fizeram até agora, né, para dar uma acalmada, fizeram alguma coisa pela classe, pela categoria? Eles até aquela hora, praticamente ali, à noite já, a categoria o dia inteiro aqui sofrendo na frente, não haviam feito nada, nem sequer emitido uma nota realmente. Ele ficou enfurecido por causa dessa informação que eu dei no ar antes de ligar para ele. Imagino que não deve saber também como que funciona o ao vivo da televisão aí, que é ficar
desde as 7 horas da manhã até as 8, até a noite, na verdade, fazendo uma grande cobertura, uma cobertura especial, né, de tensão, e ainda sofrer com isso, com a falta de apoio por parte dos representantes da categoria. Muito bom. Douglas, muito obrigado pela participação aqui com a gente na Jovem Pan. Conte sempre com este microfone e venha tomar um café conosco aqui. Um abraço. Um abraço, Denian. Isso mesmo, se aí parte da categoria, né, pelo menos o sindicato, não se une, nós, de veículos diferentes, temos que estar unidos e lutar aí para nos proteger. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Grande abraço. Douglas Santucci, repórter da TV Bandeirantes, da Rede Bandeirantes aqui no estado do Paraná, relatando, por exemplo, de que depois que ele comentou no ar o tipo de pressão que estava sofrendo e que não havia qualquer ação por parte do sindicato, o presidente do sindicato resolveu ligar para o Douglas para pôr a boca nele. Esse é o nível do sindicato dos jornalistas do estado do Paraná. Foi muito legal a gente ter aberto também a voz a colegas de outro veículo. A gente ouviu o relato do Mark. Ouvimos agora o relato do Douglas. Jornalistas que cobrem no dia a dia a Lava Jato. A Isabela, que cobre para a Globo News, também está todo dia. A Isabela Camargo está todo dia na cobertura da Lava Jato. A Malu Maza, na RPC, junto com outros colegas da afiliada da TV Globo. São colegas que estão no dia a dia e que não conseguem trabalhar por conta da absoluta intolerância por parte do Partido dos Trabalhadores. O PT gosta de chamar os outros de fascista, mas não tem fascismo maior do que você não permitir o exercício livre da liberdade de imprensa. E você ataca a liberdade de imprensa na ponta, no jornalista, em quem está empunhando o microfone, quem está com o gravador na mão, quem está com a caneta, quem está com o laptop para digitar a sua matéria. Esse é o tipo de conduta do PT e que tem gente que bate palmas. A prisão do Lula, ela também serve para derrubar todas as máscaras. O Brasil que saia melhor e maior dessa história. Rique Mais Notícias. 7 horas e 53 minutos, 7h53. Vamos falar da nossa vida aqui, política local. O governador Beto Richa renunciou ao cargo formalmente na sexta-feira. Quem assumiu é a vice-governadora, hoje governadora do Paraná, Cida Borghetti. A notícia teve pouca visibilidade, porque, afinal de contas, foi o caso Lula bem no dia da posse da governadora Cida Borghetti. Mas nós não esquecemos aqui, a posse de Cida se deu na sexta, dia 6, né, Mark? Exatamente, a assinatura da posse foi na Assembleia Legislativa, onde Cida fez o primeiro discurso como governadora. Em seguida, caminhou até o Palácio Iguaçu e falou como será o governo dela a partir de agora. O Paraná hoje é um estado diferenciado da nação. As contas equilibradas, salário dos funcionários em dia, pago rigorosamente em dia, mas é preciso avançar na infraestrutura, logística. Pude aqui falar durante o discurso, vamos promover a primeira reunião com todos os secretários na segunda-feira pela manhã, onde eu vou escutar de todos os secretários, diretores de cada pasta e dar o prosseguimento da condução no governo em todas as áreas, priorizando segurança pública, saúde, educação, que são um tripé essencial para a boa condução do nosso governo. Beto Richa, que ficou 7 anos como governador do estado, fez uma avaliação do tempo em que esteve à frente do Paraná. Foi um período enriquecedor, eu saio bem como ser humano, na certeza de ter cumprido com a minha obrigação, correspondido à confiança dos paranaenses. Aliás, o trabalho foi intenso, com extrema dedicação, sem fazer politicagem, sem olhar a próxima eleição, mas pensando no futuro do estado. Tomamos decisões, graças a Deus, que se revelam hoje acertadas. E hoje o Paraná tem a melhor situação financeira, fiscal, prosperidade, desenvolvimento, obras por todo o estado do Paraná. Eu resumo dizendo o seguinte: eu recebi um estado com 4,5 bilhões de dívidas. Deixo um estado com obras por todos os cantos, com desenvolvimento, com números extraordinários e deixo com 7 bilhões de reais em caixa. Denian, mais uma informação adicional só. A Cida hoje, portanto, tem a primeira reunião com o secretariado e já começou a definir alguns nomes. Silvio Barros, irmão do deputado federal Ricardo Barros, marido dela, vai assumir a Secretaria da Casa Civil e também a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vai dobrar
às secretarias. Então ele vai acumular, né? Isso. A Casa Civil e a SEDU. A SEDU é digamos assim, a secretaria mais desejada por todos, né? Porque trabalha diretamente com os municípios, o desenvolvimento urbano, tem dinheiro, então todo mundo quer. Ela já anunciou também o secretário de Saúde, será Antônio Carlos Nardi, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão de Ricardo Barros. Muito bem, então teremos aí um cenário melhor do secretariado da governadora Cida Borghetti a partir desta reunião de hoje. Amanhã podemos analisar caso a caso. Eu quero chamar a atenção apenas para o fato de que o comando da Polícia Militar do Paraná será pela primeira vez na história exercido por uma mulher. É a Coronel Audilene Rocha, primeira comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. A Audilene, Coronel Audilene, será a comandante e será dela, portanto, a dificílima tarefa de conter os celerados do MST, os aloprados do PT que vão azucrinar a nossa vida em Curitiba para proteger o seu bandido de estimação que está preso na Polícia Federal. Então, os celerados do PT vão fazer todo tipo de sandice em Curitiba e terá de ser firme a Coronel Audilene, primeira comandante-geral mulher da história do Paraná, a quem eu desejo todo sucesso, toda sorte. E todo mundo sabe que esse jornal é sem mimimi, então eu não vou fazer mimimi de nenhum gênero aqui, nem o mimimi feminista. A Coronel Audilene chega ao comando da PM não porque é mulher, mas porque é boa, porque ela tem qualidade, porque ela tem pulso, porque ela é respeitada dentro da categoria, dentro da classe dos policiais militares. É por isso que ela chegou, e não pelo fato de ser mulher, mas eu sublinho a questão de termos uma comandante-geral. Eu acho muito bacana e faço aqui a minha saudação a ela e a governadora Cida Borghetti pela indicação. Vamos embora, rapaziada? Vambora. Vamos embora. Quero agradecer aos ouvintes pela enorme audiência. Amanhã eu farei o Jornal Direto de São Paulo, o Mark e o Terribas aqui em Curitiba. Fechou? Fechou. Então tá bom. Falou, gente. Um abraço. Tchau.